Olá pessoal, essa videoaula será uma aula acho que mais light, mais tranquila, de contas. E o que a gente vai fazer é um monte de exemplos, mais especificamente 6 exemplos de regras de L'Hopital. Começando com vários níveis de dificuldade, claro. Primeiro exemplo, mais simples assim, digamos, limite quando x tende a 1 disso. Bem, seno de π é zero, então ficou 0 sobre 0. Então, podemos aplicar L'Hopital. Nós temos o costume de escrever desse jeito, não é nenhum grande problema. E isso aqui vai ficar igual a π vezes cosseno de πx dividido por 1. Quando x tende a 1, então isso aqui tende a menos 1. Tá? Cosseno de π é menos 1. π vezes menos 1, menos π. Item A está feito. O item B, temos duas maneiras de fazer. Uma delas é aplicando o L'Hopital direto. Isso aí é possível. A outra delas, eu espero que abra um pouco a sua mente nesse sentido, desde que aplicando direto regras de L'Hopital, simplifica as contas. Isso aqui é igual a ln de u dividido por u, onde u é igual a ln de x. Posso fazer isso? Pode derivar, não tem nenhum problema. E isso aqui vai ficar igual ao limite quando u tende a infinito, derivada infinito sobre infinito, então eu posso aplicar L'Hopital. Então vai ficar derivada de cima, 1 sobre u, derivada de baixo, 1. Limite quando u tende a infinito disso, existe, então é zero. Acabou. Pensa com carinho nesse processo intermediário de vez em quando. A letra C, limite quando x tende a zero pela direita, o único lugar que dá para fazer é pela direita, pela esquerda não. Você não estaria no domínio, x negativo não faz nem sentido nessa expressão. O que a gente está vendo aqui é zero, aqui é infinito, menos infinito mais especificamente. Queremos aplicar a regra de L'Hopital. Assim você pode? Claro que não. Temos dois caminhos. Podemos escrever desse jeito. Aí seria 0 sobre 0. Ou podemos escrever desse jeito. Infinito sobre infinito. Bem, se a gente derivar aqui embaixo, vai aparecer um ln ao quadrado. Se a gente derivar aqui, 1 sobre x só fica polinômios. Então vamos fazer assim. Então o limite quando x tende a zero pela direita de ln de x sobre 1 sobre x ao quadrado. E isso aqui vai ter que ser igual a limite quando x tende a zero de quem? Deriva em cima 1 sobre x, e isso a gente deriva também embaixo, menos 2 sobre x ao cubo. E isso aqui é igual a limite quando x tende a zero de menos x ao quadrado sobre 2, que é igual a zero. Isso aqui eu vou apagar porque eu vou ocupar um pouco embaixo. Não, eu faço aqui embaixo. X elevado a x, o que a gente tem que fazer? Passar para a base e. Se é passar para a base e, eu vou querer calcular. Isso aqui é igual a e elevado a x, ln de x. E eu quero calcular esse limite aqui. Quando x tende a zero, de e elevado a x, ln de x. O que a gente faz? Limite quando x tende a zero. Quando eu falo tender a zero, só faz sentido pela direita. Eu esqueci de escrever limite. E isso aqui vai ser igual a... Deixa eu passar de outro sentido. E elevado a limite, quando x tende a zero pela direita, de x vezes ln de x. Fazendo exatamente as mesmas contas, substituindo aqui por 1 sobre x, aqui vai ficar menos 1 sobre x ao quadrado, vai ficar x aqui. Esse limite é igual a e elevado a zero, é igual a 1.
Não tem nenhum grande problema. A letra E vai ser também limite quando x tende a zero pela direita. Aqui vai exigir um pouquinho mais de conta, como pode olhar. Quando x tende a zero, aqui é o limite zero. E aqui vai tangente de zero. Tangente de zero é zero. Ln de tangente de zero menos infinito, vai tendendo a menos infinito. 1 sobre menos infinito, zero. Zero elevado a zero. O que a gente faz? Passa para a base E. Então vamos calcular. Isso aqui é igual a limite quando x tende a zero pela direita de E elevado a Ln de 1 menos cosseno de raiz de x dividido por Ln de tangente de x. A princípio é assustador. Então vamos calcular esse limite aqui. Então eu vou calcular o limite quando x tende a zero pela direita de Ln de 1 menos cosseno raiz de x dividido por Ln de tangente de x. Ah, para simplificar, não vou ficar botando o E toda hora. Muito chato escrever assim. Então vamos lá, vamos fazer a conta. Deriva. Em cima, deriva embaixo. Como eu falei, menos infinito sobre menos infinito. Então vai ficar limite quando x tende a zero pela direita. De quem? A derivada disso. A derivada disso é 1 sobre 1 menos cosseno de raiz de x vezes. Agora, a derivada de dentro. A derivada de dentro é seno de raiz de x dividido por 2 raiz de x. Isso tudo dividido por a derivada disso. Qual é a derivada disso? Tangente de x vezes a derivada de tangente de x, secante ao quadrado de x. Caso alguém queira simplificar alguma coisa, deixa eu ver se dá para simplificar. Isso aqui vai ficar secante ao quadrado, é 1 sobre cosseno ao quadrado de x, vezes cosseno de x sobre seno x. E isso aqui é igual a cosseno x dividido por seno x. Opa! 1 sobre cosseno x vezes seno x. Não gostei. Fica assim. Ok? Mas o que interessa é que esse tangente de x passa aqui para cima. Então agora vamos olhar com carinho essa expressão. Se não olhar, complica. Se você quiser derivar tudo de novo, vai ter problema. Primeiro, quando x tende a zero, isso aqui tende a 1. Então a gente esquece um pouquinho lá. Segundo, limite fundamental, meio. Então, esse aqui, tangente de x sobre 1 menos cosseno raiz de x. 0 sobre 0. Ah, cosseno de 0 é 1, todo mundo morreu. Então, quem quiser aplicar regra de L'Hopital nisso aí, olha, 0 sobre 0, não sei o que, melhor a expressão. Não faça isso. Vamos agora olhar com carinho isso. Vamos primeiro calcular, então, esse limite aqui. É muito melhor. Porque se esse limite existir e der algum valor, todos existem e acabou. Se der menos infinito, também acabou. 1,5, 1, qualquer valor que der aqui, basicamente, termina. E isso aqui vai ficar igual ao limite, podemos aplicar a regra de L'Hopital. Quando x tende a 0 pela direita, derivada de tangente, secante ao quadrado de x. Beleza? Não dá mais 0. Derivada disso, seno de raiz de x sobre 2 raiz de x. E esse limite aqui vai ser igual a 2. Por quê? Porque isso aqui é 1 e isso aqui é 2. É 1,5. Então, 1,5, 2. Então, esse limite com essas contas todas vai ser igual a quem? 2 vezes 1,5 dividido por 1. Isso aqui é igual a 1. Então, está aqui, fiz isso, calculei esse limite.
esse limite aqui dá 1. Então, a resposta disso aqui é E. Tá? E elevado a 1. Note, 0 sobre 0 deu E de novo. Pode acontecer. A letra F é o seguinte. Tá, olhamos de novo para essa expressão. X tendendo a 0 pela direita. Π sobre 2. O que a gente vê? Que isso aqui é menor que π sobre 2. Mas fica tão próximo de π sobre 2 quanto eu queira. Mais infinito. Mais infinito elevado a 0. Indeterminação. O que a gente vai fazer? A única coisa que podemos fazer, trocar de base. Então, isso aqui vai ficar igual a E elevado a x ln de tangente de π sobre 2 mais x. Parece conta complicada, que vai querer derivar, etc. Então, pelo amor de Deus, simplifique. O que a gente vai fazer? U igual a π sobre 2 mais x. Vamos ver o que acontece. Se U tende a 0, o que nós temos? 2 mais x é igual a π sobre U. Então, x é igual a π sobre U menos 2. Mais interessante. Então, vamos calcular esse limite aqui todo. Calcular o limite quando x tende a 0 é a mesma coisa que calcular o limite quando U tende a... Quando x tende a 0, U tende a π sobre 2. Como x tende a 0 pela direita, então U tende a π sobre 2 pela esquerda. E vou calcular desse limite aqui todo. E elevado a π menos 2U dividido por U vezes ln de tangente de U. Aparentemente um pouquinho melhor. E U tende a π sobre 2. Quando U tende a π sobre 2, olha o que acontece. Agora eu vou apagar isso aqui já não me interessa mais. Então eu vou querer calcular, deixa eu escrever isso aqui tudo. Limite quando U tende a π sobre 2 pela esquerda de π menos 2U vezes ln de tangente de U dividido por um número que não interessa, U. Então é isso que a gente está aqui que é importante para a gente. π menos 2U. Então, novamente, uma das coisas que a gente pode fazer, se estiver não muito confortável, é fazer outra substituição. Não tem problema, pode fazer quantas você quiser. Outra delas é o segundo truque. Esse U já não me interessa, que já tende a π sobre 2. Então vamos calcular esse limite aqui primeiro. Se eu quiser calcular 0 vezes infinito. Se é 0 vezes infinito, eu vou ter que escolher um deles para passar para a divisão. Pelo mesmo argumento de outro exercício, esse aqui você mantém, porque é esse que você quer derivar, e o outro você inverte. Deriva. Isso aqui é igual ao limite quando U tende a π sobre 2 de quem? De tangente de U vezes secante ao quadrado de U dividido por essa expressão aqui toda. π menos 2U elevado ao quadrado, teria um menos 1 aqui, vezes a derivada de dentro. Menos 2. Então vai ficar mais 2. Ok? Olha as contas como que ficaram. Melhorou? Melhorou. Ótimo. Então vamos pensar novamente o que tem que fazer. Quanto é secante ao quadrado de π sobre 2?
Bem, cosseno não está nem definido. Quanto é tangente de π sobre 2? Também não está definido. Então vamos melhorar essa expressão. Isso aqui é igual ao limite quando u tende a π sobre 2 pela esquerda. Eu vou passar o π menos 2, u elevado ao quadrado, para cima. Tem esse dividido por 2, vezes, agora melhoremos essa expressão. Quem é secante ao quadrado? 1 sobre cosseno ao quadrado, dividido por seno vezes cosseno. Então vai ficar 1 sobre seno de u vezes cosseno de u. Ok. Melhoramos bastante, pelo menos calcular esse limite aqui, que estava muito ruim, virou calcular esse limite e depois fazer as adaptações necessárias. Tá? Lembre que eu ainda não... Eu subi com esse u aqui. O resultado eu vou ter que multiplicar por alguma coisa. No caso, 2 sobre π. Então temos isso aqui tudo, certo? Onde dá problema? Deu problema quando u igual a π sobre 2, seno de u igual a 1. Beleza. Cosseno de 1, cosseno de π sobre 2, 0. 0 sobre 0. Então, vamos derivar aqui. Então, novamente, limite quando u tende a π sobre 2 pela direita de π menos 2u elevado a cosseno de u, tudo isso ao quadrado, é igual a, vamos calcular, limite quando u tende a π sobre 2, pela direita deriva isso aqui, menos 4 vezes π menos 2u, dividido por seno de u. Menos seno de u. Olha, isso aqui dá 0. Finalmente. Então vamos lá. Se esse limite aqui deu 0, então esse limite aqui dá 0. Se esse limite deu 0, significa que esse limite aqui deu 0. Se esse limite deu 0, porque esse aqui deu 0. Se esse aqui deu 0, é porque esse aqui deu 0. 0 sobre u, 0 exponencial de 0, 1. E terminamos o exemplo. Então é isso, gente. Eu espero que tenham gostado dessa videoaula. Até a próxima.